Olá, bom dia. Este vídeo é sobre a utilização de um script em Python, no QGIS, para alterar a legenda. E este primeiro exemplo é com uma legenda do tipo quantitativa. Portanto, vamos ter aqui uma variável contínua, a partir da qual vamos poder criar níveis da legenda, classes. Portanto, se temos aqui um conjunto de dados que já tinha sido trabalhado com a interface normal do QGIS. Este conjunto de dados é das regiões administrativas de Portugal continental. Já é um conjunto de dados um bocado antigo. Também podem buscar à net um conjunto de dados mais recente chamado o CAOP, a Carta Administrativa Oficial de Portugal. Mas para ter uma continuidade com o que está atrás, estou a utilizar este aqui. Portanto, como estão a ver, há algumas variáveis, alguns atributos que são do tipo discreto, o conselho, o distrito, depois aqui o código do conselho, e depois temos aqui algumas variáveis contínuas, como seja a área metros quadrados, a área hectare, um bocadinho irrelevante, não é? As duas são proporcionais, e depois aqui também o perímetro que foi calculado para cada feature. Bom, vamos aqui utilizar a área, por exemplo, em hectares, e podem ver que a área vai começar, portanto aqui o valor mais pequeno é 794 hectares e o valor maior é 172 mil hectares. Portanto, a área, grosso modo, varia entre 0 e 200 mil hectares. E, portanto, vamos querer pintar o nosso mapa em função da classe de área, para distinguir os concelhos mais pequenos dos concelhos maiores. Bom, vocês sabem como é que isso faz no QGIS, vão aqui ao Property, Symbology, por aí fora, e portanto isso já tinha sido mostrado. Neste caso, já agora, destas possibilidades que estão aqui, o que vamos fazer é utilizar esta possibilidade do graduated, não é? Em que podem escolher uma variável, por exemplo, a área em hectares, como estávamos a dizer, e depois a partir daqui escolher um conjunto de cores e depois fazer então a classificação e eventualmente aqui alterar os limites, os extremos de cada uma das classes. Pronto, o que queremos é fazer isto tudo através de um script. Não temos de estar aqui e a fazer aqui, a clicar aqui nestas janelas e depois também um script que possamos alterar facilmente. Okay? Portanto, vou desistir aqui desta abordagem e vamos aqui à abordagem do script. Portanto, está aqui um script na janela de Python. Estou a ver, eu para já só tenho aqui esta layer, mas poderia ter mais layers no meu projeto. Portanto, aqui só aqui algumas coisas iniciais que não são completamente obrigatórias, mas facilitam um bocadinho a depois tivermos que voltar a executar esse script. Portanto, vamos utilizar aqui um comando de PQGIS, não é? Aqui do package para o QGIS do Python, e este projeto devolve aqui uma variável que aponta para o nosso projeto. Eu vou chamar aqui my project, eu vou aqui chamar assim my qualquer coisa para indicar que é uma variável que eu criei e que depois vou utilizar. Depois, neste projeto posso ter várias layers, não é? Portanto, aqui vamos aqui à procura de uma layer que, neste caso, tem nome conc 2016, não é? De Conselhos 2016. Bom, portanto, se a vossa layer fosse outra, se estivessem a trabalhar com os dados do CAOP e tivessem uma layer chamada CAOP, punham aqui o nome da layer que vos interessava. Portanto, o que estamos aqui a fazer, a aplicar aqui na terminologia do Python, o método map layer by name ao projeto, e estou aqui a dar como argumento o nome da layer que eu estou à procura. Isto possivelmente devolve uma lista com várias layers, pode haver várias layers com o mesmo nome, e com este índice vou buscar a primeira layer dessa lista.
Agora, a seguir, o que é que eu vou ter que utilizar um atributo, não é? Que já tínhamos visto aqui que tínhamos estes atributos nesta layer, estas colunas. E, portanto, o que eu aqui vou fazer é simplesmente extrair uma lista desses atributos. Vamos ver isto a funcionar. Portanto, eu vou executar, se vocês quiserem executar só uma parte dos comandos, podem clicar aqui do lado direito e dizer Run Selected, ou então fazer Ctrl E. E ele executou isto. Vamos ver o que é este. Aqui vou fazer o Run Selected ou Ctrl E. Então vão ver que o resultado, o conteúdo aqui disto é uma lista com o nome dos atributos da minha layer. Não é? Portanto, eu quero verificar que aquele atributo que eu vou utilizar faz parte desta lista para não dar erro. Bom, vou aqui indicar o nome do atributo que eu quero usar. Vou-lhe chamar MyLegend Attrib. Devia ter outro nome qualquer. E vou aqui executar isto. E este aqui é simplesmente um teste para verificar que de facto o atributo que eu escolhi está na lista. Se não estiver na lista, ele dá uma mensagem de erro e para. Não é? Portanto, isto é só para evitar estar a correr aqui o script se o atributo que eu escolhi não faz parte do conjunto de atributos da minha layer. Bom, mesma coisa, vamos aqui, mas será mais à frente, para definir etiquetas. Também vou aqui indicar um atributo que será utilizado para as etiquetas e mais uma vez vou fazer este teste para ter certeza que está lá. Eu sei que está lá porque se eu olhar aqui para esta lista eu vejo que esses atributos que eu escolhi, o área, hectare e o distrito e o concelho, estão na lista. Ok, então aqui a primeira parte, como é que se faz uma legenda, de facto aqui está mal, é uma legenda quantitativa, que eu estou a utilizar uma variável quantitativa. Reparem, a variável que eu escolhi é esta aqui, eu dei-lhe este nome, não é? Só para não ter depois de estar sempre a escrever aqui, portanto vou fixar aqui ao princípio qual é a variável, que é esta da área. E reparem, eu agora vou definir as classes, cada uma das classes que eu quero que esteja na legenda. Eu estou a fazer isto da maneira mais direta possível. Vamos ver depois que é possível fazer um código mais curto e mais fácil de ler, etc. Mas aqui vamos a fazer caso a caso. Portanto, vou considerar uma primeira classe e essa primeira classe corresponderá aos valores da variável que eu vou utilizar para construir as classes. Que é a área hectare, e vou dizer que vai ter valores de 0 até 10.000. Portanto, estas variáveis vão guardar o valor mínimo, o valor máximo da classe. Isto são variáveis que eu defini, podiam ter outro nome. E aqui, para além disso, vou dar então um nome à classe. Portanto, vai ser o nome que vai aparecer aqui na legenda da classe. Vou dizer que isto são as freguesias pequenas, não é? Podia escolher outra coisa qualquer. Depois vou escolher uma cor. Essa cor tem que ser criada com esta função QColor. Este QColor vai transformar aqui este argumento, que estou a dar aqui o nome da cor em inglês, num objeto do tipo QColor que vai guardar a cor. Reparem que eu posso fazer como eu fiz aqui, não é? Isto que está verde são comentários, não interessa. E, portanto, este myColor vai ser o tal objeto do tipo QColor, não diz aqui qual é a cor, diz só que é um objeto guardado na memória da sessão. Mas escolhi vermelho. Mas se eu quisesse escolher uma cor diferente, também podia escolher uma cor qualquer. Vou fazer aqui abrir aqui um pequeno parênteses sobre como é que as cores são representadas aqui, ou podem ser representadas aqui no QGIS. Se vocês clicarem aqui, desculpem, talvez aqui, nas cores, vocês reparem que cada cor tem uma certa notação que tem este aspecto, tá bem? Ou então pode ser definida por dois esquemas de cores, o HSV ou então o RGB. Vamos aqui fazer o RGB porque é mais
É mais fácil de entender, talvez. Portanto, RGB, sabem que são os canais das cores, o red, green and blue. E quando vocês querem definir uma cor, por exemplo, esta cor aqui, esta cor vai corresponder a uma certa quantidade de vermelho, R, de verde e de azul. Se vocês quiserem uma cor mais clara, como por exemplo aqui os valores vão ser mais elevados, bem que o valor máximo que podem ter é 255, portanto estes valores variam entre 0 e 255. Se quiserem uma cor mais escura, como esta, estão a ver que os valores são todos mais baixos. Se eu tiver aqui um cinzento relativamente escuro, os valores são baixos e são iguais para as três bandas, de ter dado cinzento. Se eu tiver, por exemplo, um vermelho, ele vai dar um valor muito alto ao canal do vermelho e valores baixos ao canal do verde e do azul. É aqui um ocre, dá aqui um canal importante, um valor importante ao vermelho, um valor importante ao verde e um valor bastante mais baixo ao azul. E por aí fora. É assim que as cores são definidas. Também podiam usar um cor laranja. Um cor laranja também tem valores tem mais vermelho do que o ocre de há bocado, que é um valor intermédio de verde e um valor mais baixo de azul. E por aí fora, se quisessem um roxo, não é? Neste caso ele vai ter muito vermelho e muito azul e menos verde. Portanto, com três números entre 0 e 255, eu posso definir qualquer uma destas cores. Portanto, o QGIS depois aceita, no fundo, 256 vezes 256 vezes 256 cores diferentes, sendo a cor mais com os valores mais elevados, o branco, não é? Se eu escrever aqui 255, 255, 255, vou ficar com a cor branca, aqui a cor escolhida. Se o valor mais baixo será o 000, que corresponderá ao preto, portanto, se eu puser aqui 000, ele faz a cor preta. Esta notação que estava aqui, que encontramos também noutros sítios, no fundo é a mesma coisa, só que é que cada grupo de dois dígitos corresponde a um valor entre 0 e 255, e que estes dígitos agora são hexadecimais. Portanto, em vez de acabar no 9, continua A, B, C, D, E, F, para terem 16 valores possíveis para cada dígito, 16 vezes 16 dá 256 e, portanto, conseguem escrever tudo apenas com 6 dígitos, em vez de precisar de 9 dígitos, como temos aqui. Portanto, são várias codificações de cores, mas a ideia é sempre a mesma. Ok, portanto, só para dizer que se eu quiser utilizar alguma daquelas notações, eu posso fazê-lo aqui no QGIS ou utilizando, em vez aqui do red, pondo aqui a notação hexadecimal com este cardinal, e até podem vir simplesmente aqui a interface, como estávamos a fazer, escolher a cor e copiar aqui o código e colocar isso no vosso script de Python, né? Portanto, é muito fácil. Cheguem aqui e dizem, afinal, eu quero esta cor e tem aquela interface do próprio QGIS que vos ajuda a escolher a cor. Portanto, eu, neste caso, em vez de red, colocariam entre aspas este código. Ok, portanto, a classe 1 começa no 0, acaba no 10.000, tem este nome, tem esta cor. Eu aqui vou também definir a opacidade da cor, não é? Portanto, 1 será completamente opaco e 0, não é? Será completamente transparente. Portanto, podem colocar um valor que quiserem. E agora, depois de eu ter definido estas características da minha classe, eu vou agora criar então um símbolo. Portanto, vou criar um objeto do tipo QGS symbol. A primeira coisa que está aqui feita é que ele vai ler vai copiar no fundo o símbolo que temos aqui na nossa layer, que se chama myLayer,
e depois vamos então alterá-lo. É muito comum fazer isto, não é? Portanto, vamos ler o símbolo, guardar o símbolo exatamente como ele está e depois vamos alterá-lo. Alterá-lo com estes métodos em que eu vou fazer o set color do meu símbolo, mas agora vou-lhe atribuir esta cor que eu escolhi. Vou fazer o set opacity e vou-lhe atribuir a opacidade que eu escolhi e poder-se fazer para mais características. Finalmente vou criar aqui um objeto do tipo QGS Renderer Range, que no fundo vai guardar o valor mínimo da classe, o valor máximo da classe, o símbolo que eu entretanto copiei e alterei e o label que eu escolhi. Portanto, eu vou ver que nesta informação está a dizer onde é que a classe começa, onde é que a classe acaba, qual é que é o label e etiqueta associada à classe e qual é que é o símbolo do mapa para essa classe. E agora vou fazer isso para as restantes. Reparem, quando eu chegar à classe 2, o mínimo da classe 2 vai ser o máximo que eu tinha anteriormente. Então não tenho que escrever aqui duas vezes 10.000 e para não haver enganos, coloquei aqui que o meu agora o novo mínimo vai ser igual ao antigo máximo. Aí por aí fora, portanto agora escolhi uma cor laranja, o label é freguesias médias, agora, e, e fazemos exatamente a mesma coisa para criar este objeto, que agora era o myRange 1, agora será o myRange 2 para a classe 2, e por aí fora um myRange 3 e a última classe vai até 200.000. Já tínhamos visto que a maior freguesia tinha 172.000 hectares, mais ou menos, e portanto esta aqui já vai apanhar a última. Reparem, esta aqui eu ainda acrescentei aqui qualquer coisa. É só para vos mostrar que para além do set color, set opacity, também poderia encontrar podia alterar outras características do símbolo. Portanto, o que é que estamos aqui a fazer? Isto aqui está comentado, mas vamos aqui ver o que é este mySymbol. MySymbol, como eu vos tinha dito, vou aqui executar, não é mais do que o símbolo da layer que nós temos aqui, que não foi alterada. E agora eu posso usar este dir mySymbol desta maneira para ver quais são as propriedades que eu posso alterar. Portanto, há aqui muitas propriedades daquele símbolo que podem ser alteradas. Uma delas é este set stroke to width, ou seja, é a linha que faz o contorno para cada feature, não é? Para cada polígono, e portanto eu estou a alterar esse set stroke width e se vocês verem para a omissão é 0.26 e estou a fazê-lo um bocadinho mais, uma largura do traço maior, passei para 0.5. Tá bem? Portanto, eu aqui, para além do que tinha feito, acrescentei essa opção aqui da largura do contorno do símbolo. Pronto, depois de eu ter o myRange 1, myRange 2, 3 e 4, vou agora criar uma lista com esses ranges, que está aqui, e finalmente vou então criar um objeto, que este aqui é o objetivo, é criar um objeto do tipo QGS Graduate Symbol Renderer. Cuidado, reparem que aqui diz Graduated Symbol, portanto é o tipo de legenda que estamos a utilizar, do tipo graduado. E aqui, o que é que ele vai receber como argumentos? Vai receber o atributo que eu vou utilizar para a minha legenda, que já tínhamos visto, que era o area hectare, e o myRangeList, que é esta lista de classes, se quiserem, que foi definida aqui atrás. Portanto, isto é o que ele precisa para construir aqui este objeto chamado renderer. Finalmente, vamos aplicar esse renderer à nossa layer. Isso é feito aqui. Vou dizer myLayer set renderer e o argumento vai ser o que veio aqui de cima. Finalmente, para isto, portanto, vamos aqui executar todo o código até aqui, só para ver o que acontece. Portanto, para já não aconteceu nada, parece tudo igual. Porquê? Porque falta ainda fazer uma coisa, falta fazer este myLayer trigger repaint. É isto que vai voltar a refrescar
o vosso mapa. E portanto está aqui o mapa refrescado, com as 4 classes, com os labels que eu escolhi, com as cores que eu escolhi, e reparem que esta classe de classe maior, não é, azul, tem um traço, o contorno do traço é ligeiramente superior aos outros traços, não é? Isso foi devido aqui a esta escolha que eu fiz do set stroked width ser 0.5 em vez de 0.25. Tá bem? Se vocês verem aqui a legenda no Symbology, veem que de facto corresponde àquilo que definimos no programa. Se aqui no symbol, aqui no caso, fazer aqui, por exemplo, aqui neste, de facto, aqui no simple fill, estão a ver que o stroked width foi 0.5, como nós tínhamos definido, e portanto aparece aqui exatamente as opções que tínhamos definido. Obviamente, quais são as vantagens disto, não é? Se eu agora quiser aqui este em vez de azul, quiseste que isso fosse, enganei-me aqui a escrever, roxo, eu não precisava estar a editar tudo, bastava executar outra vez aqui o meu código e obtinha a legenda como eu queria, não é? Portanto, depois disto está feito, é muito prático poder alterar simplesmente aqui, alterando linhas de código, não é? Outra possibilidade seria, por exemplo, dizer que afinal eu quero que a minha segunda classe, em vez de acabar nos 25.000, que acabe nos 50.000. Não é? Portanto, mudei aqui para 50.000 e agora volto a executar o meu código. Podia executar aqui tudo, não é? Mas há aqui uma parte final que ainda não vimos. E eu vou só executar aquela parte que vimos até agora. Portanto, aqui com o run selected. E, pronto, e agora esta classe dos freguesias médias aparece muito mais, não é? Porque eu aumentei a gama de valores para essa classe. O resto do código tem a ver aqui com a possibilidade de colocar etiquetas também com o script de Python. Portanto, como é que isto vai funcionar? Vai funcionar, vamos começar pelo fim, não é? Para perceber melhor. Portanto, o que eu vou querer fazer é aqui fazer o set labeling da minha layer e depois vou fazer, como há bocado, o trigger repaint para aplicar o labeling. E portanto, estamos aqui a dizer que queremos que haja labels e aqui estamos a dizer que os labels são estes que vamos definir aqui neste objeto chamado myLayerSettings. Podiam lhe dar outro nome qualquer, obviamente. Portanto, o que é este myLayerSettings? É um objeto do tipo QGS Vector Layer Simple Labeling, está bem? Que terá este argumento que é o Layer Settings. Então vamos definir o nosso Layer Settings. Então, à partida é vazio, não é? Estamos só a dizer que é um objeto deste tipo. E agora podemos definir uma série de opções. Por exemplo, em relação ao texto, não é? Vamos buscar por omissão, depois vamos alterar aqui o tipo de letra, vamos alterar o tamanho da letra. Aqui o buffer é para à volta das letras terem um buffer, que é para a letra se destacar mais do fundo, e neste caso vamos fazer um buffer a branco, com este tamanho. E finalmente, o que é que nos falta indicar? Falta indicar uma coisa muito importante, é qual é que é o atributo que vai ser utilizado para os labels. Portanto, aqui vamos utilizar o atributo conselho. Eu, de facto, o que eu queria fazer não era conselho. Eu queria aqui, no princípio do meu código, eu tinha-lhe chamado myLayerAttrib e tinha-lhe dito que era conselho. E, portanto, aqui em baixo o que faz sentido é colocar aqui esse myLayerAttrib. Se eu quiser modificar, modifico no cabeçalho do script e depois ele aqui é aplicado. E posso aqui também alterar o placement, etc.
Pronto, portanto, se eu executar isto, vou criar então este objeto, que é um objeto do tipo QGS Vector Layer Simple Labeling, e agora vou aplicar esse labeling à minha layer e vai aqui aparecer. Portanto, aqui que nós, o tamanho é 12, portanto esse tamanho mantém-se, não é? O zoom da imagem é que pode alterar. Este é o tal buffer que eu criei à volta de cada, aqui com o QGS Text Buffer Settings, que escolhi 0.5 e escolhi uma cor de buffer branca, não é? Para dar aqui esta cor que pode tornar mais fácil a leitura da etiqueta, mas não obrigatório. E este placement 1 faz com que ele seja sempre direito. Se eu, por exemplo, agora vou executar tudo, não é? Se eu, por exemplo, 2, a localização seria diferente. Não é? Por acaso não se podem depois ver quais são as possibilidades e no fundo são as possibilidades que vocês têm no labeling aqui, quando vão aqui a labels e tem aqui relativamente a onde é que está placement, vocês têm várias possibilidades que correspondem aqui a estas que estão aqui nesta lista, não é? Mas aqui são codificadas com 0, 1, 2, 3, por aí fora. Pronto, com isto conclui-se este exemplo. Depois mostrar outro exemplo em que o atributo é discreto e em que vamos aqui usar um ciclo para criar estes objetos do QGIS que são utilizados para a legenda e, portanto, fazer um código mais curto.